Qual é a forma dentro da geometria mais perfeita, que tem todos os seus ângulos exatamente iguais? É um quadrado, é um quadrado, é um quadrado, é um quadrado. Saudações, eu sou Augusto do canal Senhor Talmide. Antes de continuarmos o vídeo, gostaria de fazer uma breve introdução. Algumas pessoas leigas devem estranhar o porquê faço uso da filosofia grega para interpretar o Novo Testamento. Ora, não sou eu. Os próprios cristãos criaram essa hermenêutica. Pais teólogos da igreja, como Agostinho e tantos outros, eram filósofos. É uma das principais disciplinas no estudo teológico e escatológico. Depois da oficialização da ortodoxia no Concílio de Nicéia em 325 d.C. e do fechamento do cânon bíblico no Concílio de Hipônia Régia em 393 d.C., muitos livros adotados por correntes heterodoxas foram considerados espúrios e apócrifos. Uma comunidade cristã egípcia no IV século decidiu esconder seus manuscritos, os enterrando dentro de uma jarra de barro selada. 13 códices de papiro foram encontrados perto da cidade de Nag Hammadi por um camponês em 1945. Na coleção constam evangelhos como o de Tomé, Filipe, Maria Madalena, entre outros. Apocalipses, como o de Adão, de Pedro, de Tiago 1 e 2, e outros. Além dos apócrifos, constam também os espúrios, pois são textos herméticos relativos a Hermes Trismegisto, deus pagão mensageiro e intérprete do Logos. Estão obras como o discurso sobre o oitavo e o nono, a oração de ação de graças a Esculápio, deus greco-romano da cura, e os filosóficos, como a versão parcial de A República de Platão. O que eu quero dizer aos senhores é que a gnose de Platão tem tudo a ver com esse cristianismo. Eu tenho um estudo mais aprofundado sobre o livro de Apocalipse, mas o vídeo ficaria longo demais. E não só a oposição dos bispos amilenistas à sua narrativa, mas trechos dela não se cumpriram, mais especificamente em Apocalipse 17. Esse lugar, exatamente, ele reproduz a realidade daquilo que nós não enxergamos, segundo a filosofia. Então, nós vivemos num mundo de aparências e nós não enxergamos as formas perfeitas. Ou seja, os deuses foram os autores intelectuais da geometria. Neste mundo dos deuses, onde há a luz, onde há o pléroma, a luz da divindade, onde há a realidade das coisas, existem as formas perfeitas, imutáveis e eternas. Por quê? Exatamente por causa da geometria. E você vai ver um paralelo daquilo que eu estou falando exatamente no livro de Apocalipse. E vocês vão ver a dimensão da cidade, exatamente a forma dela, que é uma forma geométrica. Pessoal, e qual é a forma dentro da geometria mais perfeita, que tem todos os seus ângulos exatamente iguais? É um quadrado. Platão, reproduzindo o diálogo do seu mestre Sócrates, fala de uma cidade que fica situada fora daqui, no mundo inteligível, no mundo das ideias, no mundo metafísico. Essa cidade se chama Calípolis, que quer dizer cidade bela em grego. Essa cidade, ela tinha para Platão formas geométricas, formas perfeitas. E ele aborda justamente isso. Primeiro, uma cidade perfeita já começa pela sua forma. Depois ele aborda o sistema da cidade, que era um sistema altamente justo. Era uma cidade de justiça. E essa cidade, segundo a mentalidade filosófica, se viesse a existir no mundo físico, no mundo fenomenal, ela entraria em colapso. Por quê? Ela teria uma fase de auge, depois ela entraria em declínio até a sua própria destruição. Ela seria contaminada pelo meio. E nós sabemos que o gênero humano é corrupto, é suscetível à corrupção, suscetível a erros, a falhas. Então ficaria inviável uma cidade justa, perfeita, coexistir no mundo fenomenal, no meio físico.
Então, em um dos diálogos da obra A República de Platão, exatamente no diálogo entre Timeu e Crítias, eles abordam aquilo que aconteceu com a lendária cidade de Atlântida, que era perfeita em todos os seus sentidos, que houve o seu momento ápice, o seu auge, mas que ela, contaminada pelo meio, ela entrou numa fase de declínio, até que ela veio a cair por causa da corrupção do gênero humano. Essa cidade ela foi julgada pelos deuses, houve um grande conselho, e os deuses sentenciaram Atlântida. Depois Poseidon engoliu a cidade de Atlântida com uma grande inundação. Houve um grande dilúvio que afundou a cidade. Mas isso faz parte da mitologia. Platão, com isso, ele quer exemplificar justamente o que Paulo levaria mais tarde, o conflito de ideias com o próprio Jesus. Para Paulo, a cidade, a Nova Jerusalém, ela não poderia descer do mundo perfeito para o mundo imperfeito. Ela não poderia coexistir com o mundo de imperfeição. Ela não poderia coexistir com o mundo de aparências da nossa realidade, da nossa falsa realidade. Porque ela ia ser contaminada pelo meio. E ela iria exatamente entrar em declínio até a sua própria destruição. Você está dando para ver o porquê que Paulo divergia do próprio Jesus? Ele não poderia concordar com essa ideia de ele trazer a cidade. A escola paulina não concordava com o milênio, com o mundo milenial, com o estabelecimento de um reino messiânico na Terra. É por isso que uma parte da igreja cristã demorou tanto tempo e houve tantos debates entre os concílios para a aprovação, para a canonização do livro Apocalipse. Levou mais ou menos entre 80 a 100 anos para esse livro entrar no cânon bíblico, exatamente por causa do debate dos bispos. Muitos bispos não concordavam com essa colocação de um milênio estabelecido, um reino messiânico na Terra. Muitos eram ligados à escola, eram fervorosos discípulos de Paulo. E estava defendendo o conceito paulino, da escola paulina. Vocês estão dando para entender até aqui? O porquê da divergência de ideias, o conflito, o que Jesus ele deixou bem claro nos evangelhos, que ele viria com esse lugar e estabeleceria o reino messiânico. Tanto assim que foi falado para o ladrão, o próprio ladrão na cruz, ele falou sobre isso e sobre o estabelecimento de um reino messiânico, para ele se lembrar, ó Senhor, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. E também Jesus ele fala para o sumo sacerdote em entrevista, no julgamento dele, ele também fala a mesma coisa, que ele viria entre as nuvens do céu com o seu reino. Isso está bem claro nos evangelhos, mais claro do que isso eu acho que não pode. E as pessoas teimam em colocar que Jesus viria sim, mas para arrebatar as pessoas para um lugar celestial. Coisa que ele nunca falou e estão colocando palavras na boca de Jesus. Agora, o que eu sempre pergunto, e estou perguntando durante essa série desse vídeo, quem vale a pena seguir? Jesus ou Paulo? Quem estava certo aí na questão do arrebatamento? Então veja bem, pessoal, aqui no comentário 316, da página 295, do livro A República, ele faz esse comentário aqui que eu separei aqui para fazer a leitura agora para vocês. Ele diz assim: aquelas formas perfeitas, eternas e imutáveis do mundo inteligível, como enfatizado através da alegoria da caverna, o mundo visível dos sentidos é povoado por objetos ilusórios e falsos, meros simulacros das formas perfeitas. Houve historiadores da filosofia que chamariam isso de realismo das ideias. A semelhança básica com a doutrina hinduísta, para você ver a fonte de onde foi tirado tudo isso.
pelo qual o cristianismo se inspira. Segundo o qual o mundo que percebemos através dos sentidos é pura ilusão. O real sentido é o que transcende, que fica fora daqui. É inegável. É evidente que os prazeres dos sentidos mantêm os seres humanos presos ao ilusório. É aquela questão que eu abordei aqui com vocês sobre a prisão do corpo, aquilo que aprisiona a imortalidade da alma, que é o próprio corpo. E que Paulo colocou isso, foi bem latente lá na carta aos Gálatas, que ele exemplificou que é necessário ter o sacrifício corporal, fazer o sacrifício da carne, matar a carne, mortificar ela, para que a parte espiritual seja então liberta. Então ele se inspirou exatamente nos conceitos filosóficos desse homem aqui. E também desse homem aqui, chamado Aristóteles. Porque aí dá o tamanho em estádios, né? Aí eu vou fazer a conversão exatamente para quilômetros e você vai ver a ideia, nós vamos ter a ideia real da dimensão da cidade. Então vamos lá. Para Platão, essa cidade, a cidade de Calípolis, não a Nova Jerusalém, tá, gente? Abordado na obra dele. Para Platão, a geometria ela foi criada pelos deuses, assim como eu falei, abordei aqui com vocês. Tá? Ou seja, ela é perfeita em todos os ângulos. Os ângulos da cidade de Calípolis, situada no mundo inteligível, ela é perfeita em todos os seus ângulos. A altura e a distância são os mesmos. A cidade não precisa de templo, pois ela própria já é um santuário. Segundo Platão, as pessoas da cidade são vegetarianas e não matam mais animais. Então, segundo Platão, ele até no próprio livro, na própria obra dele, ele dá um novo conceito de culto. O culto seria mais racional. Então não haveria mais necessidade das pessoas colocarem altares de sacrifício e ali sacrificarem. O Deus, ele não necessita de sacrifício. E isso também, gente, é inspirado na mitologia hinduísta. Os hindus, eles são vegetarianos. Os rituais hindus não têm sacrifício de sangue de animal. Está dando para entender? Eles oferecem outras ofertas de manjares, mas não há sacrifício de sangue, não há sacrifício de animais. Inclusive, os animais são ritualizados por eles. Os animais são tidos como sagrados, porque dentro do hinduísmo, todos os seres vivos contêm a essência divina. Exatamente a descrição da Nova Jerusalém apocalíptica aparece de que forma? A cidade é muito grande. O comprimento, a largura e a altura da Nova Jerusalém é exatamente de 12.000 estádios. É equivalente a 2.400 quilômetros. O muro é de 70 metros de altura aproximadamente. Calculado separadamente, dá uns 600 quilômetros de cada, formando um quadrado perfeito. A área desta cidade, pois é, cerca de 360 mil quilômetros quadrados, podendo comportar uma população 20 vezes superior à que há hoje sobre a Terra. Ela é feita de ouro puro, 1.000 ou 24 quilates, e de todo tipo de pedras preciosas. Agora eu gostaria de um de vocês fazer uma leitura em Apocalipse 21:16, porque foi dito por mim que a cidade ela tem os seus ângulos perfeitos, baseados na geometria, porque a geometria, segundo Platão, foi feita pelos deuses. A cidade ela está situada num local em que as formas são perfeitas, são eternas e imutáveis.
evidente, Platão ele coloca exatamente que essa cidade, além de ter um sistema justo, eu não falei ainda do sistema da cidade, tá? Além do sistema justo, a cidade também tem as suas formas perfeitas. Eu gostaria que você lesse exatamente em cima disso que nós estamos debatendo, falando aqui, em Apocalipse 21:16. Você pode fazer a leitura para mim? Vou passar a voz aqui para você. Apocalipse 21:16. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e seu comprimento, largura e altura eram iguais. Está vendo? É exatamente aquilo que Platão exemplificou na sua obra República, uma obra do quarto século antes de Cristo, gente. Ele já colocava e falava sobre uma cidade que ficava fora daqui. Agora, eu queria que você fizesse uma outra leitura para bater dentro da nossa linha de raciocínio, dentro daquilo que a gente colocou, fazendo uma analogia entre a leitura bíblica e a obra de Platão. Então vamos lá. A cidade não precisa de templo. Segundo o próprio Platão, o culto seria o quê? Racional. As pessoas da cidade seriam o quê? Vegetarianas. Não haveria mais necessidade de altar de sacrifício. Mesmo porque, aquilo que eu exemplifiquei, a inspiração veio do hinduísmo. E os hindus, o culto hinduísta, ele dispensa sacrifício de sangue. Porque eles têm os animais como sagrados. Tá? Então, veja bem, João, ele vê a cidade, ele faz a visão da cidade e não vê templo. Tá? Não vê altar de sacrifício. A questão está aí. E você vai fazer a leitura em Apocalipse 21:22. Posso dar a voz a você? 22. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo era o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Está vendo, pessoal? João, então, ele vê a visão da cidade e ali ele não vê altar de sacrifício, ele não vê templo. Por quê? As pessoas, os habitantes da Nova Jerusalém, não terá mais motivo, não terá mais a rotina de sacrifício. Por quê? Com isso você conclui o quê? Que os habitantes da cidade também serão vegetarianos. Até bate com aquilo que a escola essênia, o essenismo, ele exemplifica. Eles pregavam um vegetarianismo e fazia uma analogia com o profeta Isaías, que o mundo vindouro, os habitantes do mundo vindouro, eles seriam vegetarianos. Aí ele faz uma citação do profeta Isaías, que até os animais, as bestas feras como o leão, irá comer palha com o cordeiro. Até os animais no mundo vindouro teria essa consciência racional. Então eles faziam um paralelo, uma analogia com algum trecho aí dos profetas, para dar base àquilo que eles pensavam. Eu queria falar um pouquinho, antes da gente fechar, sobre a ideia de Platão, sobre o conceito do sistema da cidade. Então, Platão ele aborda que a cidade de Calípolis, que em grego quer dizer cidade bela, a cidade que era situada no plano metafísico, no mundo inteligível, no mundo nominal, essa cidade perfeita, que tem as suas formas perfeitas, inclusive geométricas, e a forma mais perfeita que se encontra dentro da geometria é o próprio quadrado.
E você vê aí a citação que foi feita, a leitura que foi feita no próprio texto bíblico, já demonstra isso. Mas o sistema, segundo Platão, é um sistema altamente justo. Inclusive, para o homem daquela época, o homem antigo, havia um preconceito muito grande com as mulheres, da pessoa não falar muito com mulheres. E você vê Jesus falando com aquela mulher samaritana, e tratando o tratamento que Jesus dá àquela mulher. Ou seja, Platão, ele também quebra esse paradigma do conceito machista e coloca a mulher com uma participação ativa na sociedade, nessa nova sociedade, lá de Calípolis. Agora é o seguinte, pessoal. Fora disso, o sistema da cidade era um sistema democrático, o que diverge da ideia judaica de um sistema autocrático, ou seja, a fonte do poder é emanada do próprio Deus, ao povo. Na democracia, justamente é o inverso, ao contrário. O poder emana do povo. Ou seja, o Messias, no caso o Cordeiro, dito aí, sentado aí com o próprio Deus no trono, teria o papel de uma figura aí da rainha da Inglaterra. Ou seja, é um Messias que não teria efetivamente poder, porque ele daria o poder dele para o povo. Na democracia é assim que ocorre. O povo escolhe. É império, né? O povo faz a sua eleição e, e tem a parte do comum, a política comum daquilo que o povo realmente quer. Já no judaísmo, não. É um sistema autocrático, da fonte do poder emanada do próprio Deus, porque dentro do conceito judaico, Deus sabe o que é melhor para o povo, o ser humano. Então, na verdade, há uma divergência de ideias aí, né? E a gente não sabe muito a respeito do sistema dessa tal cidade, da cidade pregada por eles, da Nova Jerusalém. A gente não sabe. O que a gente sabe vem da ideia filosófica. Agora, a questão que a gente bota um ponto de interrogação aí. Seria o Messias da Nova Jerusalém, do reino messiânico pregado por aquele povo do primeiro século, o Messias cumpriria o papel da rainha Elizabeth, ou seja, uma figura de enfeite? Teria uma monarquia parlamentarista? O sistema da cidade? E dentro de uma democracia, você pode colocar uma monarquia parlamentarista. Essa é a questão que eu coloco aqui. E fica o ponto de interrogação, né? Porque se foi a tese toda que foi colocada, foi baseada no conceito filosófico, então você se fundamenta de acordo com a linha de raciocínio, né, deles aí.